Me contrataram para trabalhar. Eu amo você. Há algum tempo atrás, eu estava caminhando pelo YouTube até achar esse vídeo do Matheus FNAF sobre as animações mais marcantes de FNAF. E eu realmente gostei muito desse vídeo, recomendo ele para quem nunca assistiu. Nesse vídeo ele cita diversas animações antigas de FNAF que de certa forma marcaram ele. E depois de eu assistir aquele vídeo, fiquei pensando sobre mais animações de FNAF que poderiam ter marcado várias pessoas. E após algum tempo, me lembrei de uma animação, na verdade uma série de animações de FNAF. Em 2015, acho que era considerada uma das mídias mais aguardadas da franquia. Ainda não sabe de que animação estou falando? Bom, hoje iremos analisar e relembrar a animação The FNAF Series. Confesso que fiquei bem animado para fazer esse vídeo, pois era uma série de animações de FNAF que até hoje eu acho muito bem feita. A série em questão foi feita pelo canal russo Golden Lane Studios. Acredito que muitos de vocês devem conhecer este canal tanto pela série, mas também pelo trailer fanmade de FNAF 3, onde se passava em um shopping. Quem lembra desse? Um fato curioso é de que na época em que este trailer foi lançado, estava rolando os teasers e especulações sobre o próprio FNAF 3, que seria o próximo jogo do Scott. E na época, muitas pessoas, mas muitas mesmo, acreditaram que esse era o trailer real de FNAF 3. Milhões de pessoas foram enganadas por causa desse cara, mesmo ele deixando claro no vídeo de que era um trailer fanmade. Bons tempos. The FNAF Series é uma série que foi feita no Source Filmmaker, e vocês vão notar que ao longo da série a qualidade do criador só melhorava, tanto nas animações, storytelling e iluminação, por exemplo. E isso se deve ao fato de que o intervalo entre um episódio e outro era uma média de 2 anos. E esse é outro ponto a qual quero comentar com vocês. Parece que todo o canal Golden Lane Studio é gerido por apenas um cara chamado Roman. E acho que é por isso que os episódios demoravam tanto para serem feitos. Não sei se hoje em dia Golden Lane Studios se tornou uma equipe, porém no início do canal, no início dessa série, era apenas uma pessoa trabalhando. Imagino quão desgastante isso deve ter sido. Portanto, no final do vídeo, eu falo um pouco mais sobre a Golden Lane e seus futuros projetos. Por agora, vamos continuar com o assunto principal do vídeo, a série de animações intitulada The Five Nights at Freddy's Series. A série contém um total de 4 episódios mais um prólogo, e alguns outros vídeos extras, como prévias de episódios e trailers da série. Eu não vou falar sobre eles no vídeo de hoje porque não acho que seja necessário, já que é uma parte mais promocional da série. Vamos começar com o prólogo, a origem de Springtrap, ou William Afton, chame como quiser, que nessa série é o vilão principal. E nesse episódio, como o próprio título já diz, veremos a origem do coelho. Estarei usando os vídeos dublados dessa série feitas pelo Iron Master. Todos os créditos vão para a Golden Lane pelos episódios e o Iron Master pela dublagem dos mesmos. Também adicionarei legendas no episódio 4, porque não há um vídeo dublado desse episódio. Bom, dessa forma acredito que vocês não vão se perder durante a análise, então vamos nessa. Me desculpe, William. O proprietário descobriu que você é um ex-presidiário e pediu para te demitir. De certa forma, isso pode afetar na nossa reputação e toda essa bobagem. Mas eu só tô fazendo meu trabalho. Eu sou o melhor cirurgião daqui. Nesse começo, o William Afton está sendo demitido de seu trabalho. Ele disse ser um ótimo cirurgião. Gostei dessa nova abordagem do personagem, já que nessa série a história não é 100% fiel ao dos jogos. E ao que parece, William foi acusado por um crime ao qual ele não cometeu, ou seja, ele é inocente. Eu gosto bastante de como é retratada a cidade nesse vídeo. Todas as coisas aqui são muito mortas e parecem refletir o semblante de tristeza e melancolia de William. Até um cara vestindo o que parece ser uma fantasia de Toy Freddy dá um panfleto pra ele que diz sobre a reabertura da Freddy's. E olha o lugar onde William mora. É realmente um lugar decadente. Eu não fiz isso! Não fiz! Não fiz nada! Bem, com esse final, eu realmente comecei a acreditar que o William não tenha cometido esse tal crime, por mais que ainda não tenha sido explicado o que foi exatamente. Confesso que no início do episódio eu estava duvidando um pouco dele, achando que poderia ser apenas um blefe, mas parece que era verídico. Nesse episódio,
por mais que ele seja curto, mostre um pouco mais do passado do Springtrap e quais são os motivos de seus atos. Acho que ele simplesmente se cansou da decepção que levava e começou a pensar a lambida em geral. O primeiro episódio começa com uma apresentação junto com um pouco de contexto da história. Nestes jornais é explicado um pouco sobre o desaparecimento das crianças e o fechamento da pizzaria. Este segundo jornal, por exemplo, em uma parte, cita uma investigação do desaparecimento de crianças e a morte de 5 seguranças noturnos. E observem a data, 1993, o mesmo ano do FNAF 1. Este terceiro jornal, datado de 2012, um pouco mais atual, descreve que a pizzaria pegou fogo e os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Outra informação importante é de que muitos moradores de rua estavam usando o local como abrigo, mas depois de alguns acontecimentos estranhos, os sem-teto começaram a evitar o local, e surgiu muitos relatos de vazamentos de gás e luzes acesas na parte da noite. O quarto e último jornal diz que o lugar finalmente será demolido, mas antes ocorrerá uma breve examinação do lugar para coletar possíveis informações para ajudar na investigação do desaparecimento das crianças, que naquele ponto, já em 2015, parece estar meio devagar. Até porque, né, mais de 20 anos que eles estão nessa. Uma hora acho que eles iriam apenas desistir da investigação. O personagem desse episódio se chama James. Após ligar a energia do local pelo lado de fora, ele entra no estabelecimento. No comunicador de James está Richard, e esse cara que vai orientar o nosso protagonista a achar as informações. É notório o quanto o local foi deteriorado por causa do fogo. Ele tá uma bagunça e todo sujo. Ok, eu tô na sala de segurança. Eu tô vendo o computador. Richard, tem uma mensagem no monitor. O que eu faço agora? Richard? Richard? Droga. O que eu deveria fazer agora? Certo, nessa parte eu devo falar para vocês que existe uma versão desse primeiro episódio que se chama Director's Cut, ou Corte do Diretor, que é uma reedição do primeiro episódio. Ele foi lançado em 2018, 2 anos depois do original. A única coisa que eu percebi que mudou nessa nova versão foi o modelo do Springtrap. Ele ficou bem mais bonito e atualizado. Porém, na primeira versão você poderia escolher 2 opções no computador: isolar o vazamento de gás, sim ou não. A versão reeditada não coloca isso, ela segue normalmente. O final dela é a opção não do vídeo original. Então eu acredito que esse é o final verdadeiro do episódio, já que usaram ela no Director's Cut. Mas eu gostaria de mostrar o final alternativo, o que aconteceria se escolhêssemos a opção sim e isolar o vazamento de gás. Veremos esse outro final agora e depois voltaremos para o verdadeiro. Eu realmente não sei muito da história de FNAF atual. Não me interessei em me aprofundar em como está a história hoje em dia, mas essas coisas que foram libertadas por causa da explosão me parecem ser o Remnant. Acho que na época que esse episódio foi feito, este conceito não havia sido apresentado ainda, pois estamos falando de 2016. Se eu estiver falando bobagem, por favor me corrija nos comentários. Então acho que essas esferas seriam basicamente as almas. Mais uma vez, não sei se tem alguma relação com o Remnant, mas vamos prosseguir. Eu gosto aqui de como as coisas mudam, de um verde meio morto para um vermelho bem vivo. Representa bem a gravidade da situação. De repente, Bonnie aparece na janela. Mas o que é isso? Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? É só minha cabeça. Isso não tá acontecendo. Nessa parte, quando eu era menor, e até hoje na verdade, eu nunca entendi do porquê isso teria acontecido. O lugar parece que mudou depois dos animatronics ganharem vida. Olha o tamanho desse corredor, cara. As luzes do corredor começam a se apagar e o James começa a correr. Legal esses números pintados na parede, usando referência à mordida de 87. Logo mais ao fundo do corredor, aparece um animatronic misterioso. Ok, o lugar parece estar normal de novo. Sempre me perguntei do porquê ele simplesmente não foi embora. Olha a saída logo ali. Mas o gênio decide parar e ficar olhando para trás, tentando descobrir o que estava atrás dele. Mas o que é aquilo? Para aí! Parada! Um Draw Kill Animatronic. Antes de continuarmos, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre esses animatronics. Eles foram redesigns criados por um usuário também chamado de Draw Kill, lá em 2014.
Pra vocês terem ideia da popularidade desses designs, tem até fangames na Game Jolt sobre eles. Muito interessante. Esses designs ficaram realmente muito bons, e eu entendo porque a galera gostou tanto deles. O design que eu mais gosto, com certeza, é a da Chica. Ela fica muito bizarra com esses ossos aparentes. Um tempo depois, alguém faria modelos 3D desses animatronics, e estes modelos foram utilizados nessa série. Não. Por favor, não. Você. Por favor, não. Você nos libertou. Você vai ser recompensado com uma morte rápida. Não. Brutal. Esse final falso termina com o Springtrap e os Drown Kills saindo do restaurante, prontos para causar o caos. No final, que foi para a versão definitiva, sendo instruído pelo Richard, o James abre a porta para acessar o outro corredor, onde o Bonnie estava, e consegue o que queria. Somos dois, meu amigão. Oh, boa. Eu tô com o chip. Eu tô dando um fora daqui, tá ligado? Mas que... E de novo, outro ato de burrice. Em vez de só ir embora, o cara resolve xeretar onde não devia. Ele começou a escutar uns barulhos estranhos vindo das paredes, e acidentalmente descobre a sala secreta onde provavelmente o Purple Guy fazia os experimentos malucos dele. Depois de escutar mais um som estranho, ele deixa cair aquela cápsula com uma alma dentro. E é claro que era do Springtrap. O James, ao que tudo indica, consegue fugir. Fico imaginando se no futuro veríamos ele mais vezes na série. O Springtrap decide desistir de ir atrás dele e resolver libertar os outros animatronics também. E o episódio termina da mesma forma que o final ruim. Os animatronics saindo por aí, porém com o James vivo, até onde nós sabemos. Esse primeiro episódio é ótimo e apresenta bem o conceito da série. Uma pena que o episódio 2 seria lançado somente 2 anos depois, em 2018. O episódio 2 começa com alguns construtores indo embora do local de trabalho deles, até que um deles avisa o Drown Kill Bonnie. E obviamente, depois de tentar descobrir o que era aquilo, ele é pego. Todos são, na verdade, um por um. Você sabe, mesmo o animal ferido, ele continua tentando sobreviver até a sua última respiração. Mas vocês, humanos, se consideram a forma mais perfeita da vida no planeta Terra, mas se empurram quando estão em apuros. Nessa cena dá pra perceber que o Springtrap tem um ódio pelos humanos, e descobriremos o que acontece com esse cara no próximo episódio. Antes de irmos pro episódio 3, uma coisa diferente que dá pra se notar é de que o tamanho do vídeo foi reduzido. Em comparação ao primeiro episódio, esse é bem curto. Provavelmente porque era muito desgastante e demorado pro criador produzir episódios mais longos. Por isso, o tempo dos vídeos foram reduzidos em prol de aumentar a frequência. O episódio 3 mostra o Drown Kill Bonnie tendo lembranças passadas. Isso é algo que me intriga até hoje nessa série. Tipo, aonde eles estavam? Porque o Springtrap estava caçando o Bonnie. Como o Springtrap não enxergou o Bonnie atrás da mesa? O cara é muito cego. Nesse momento, acontece uma das cenas mais bizarras e marcantes dessa série pra mim. Observem atentamente. Simplesmente uma cabeça do Nightmare Freddy Aranha. Meu Deus, o criador tirou essa ideia da onde? O Springtrap solta um tipo de bicho que assume o controle do corpo infectado. Depois disso, o Bonnie é encontrado pelo Springtrap. O
Bonnie parece ter recuperado as memórias e se volta pra cima do Springtrap, mas ele toma um cacete. E é infectado por aquele bicho de novo. O final do episódio é bem interessante. O Springtrap faz um discurso que, olha, é de tirar o chapéu. Olhe pra você. Você trabalha em canteiro de obras com inúteis. Você acha que algo vai mudar aqui? Você acha que alguém pelo menos vai ajudá-lo a crescer? Não. Porque ninguém se importa com você. Essas pessoas na cidade estão olhando para pessoas como nós. Ele tira a alma daquele construtor e transfere para um novo animatronic, o Twisted Bonnie daquele livro de FNAF, o The Twisted Ones. A cada episódio ficou com mais e mais perguntas de até onde tudo isso vai e o que isso significa. No episódio 4, começa com várias pessoas brigando em um apartamento, e isso provavelmente se deve ao fato de um acontecimento causado pelo Drown Kill Foxy. Parece que todos os humanos que entram em contato com ele ficam agressivos. Um esquadrão especial armado entra no prédio em busca das vítimas. Depois de vasculharem os corredores e encontrarem nada, eles começam dessa vez a vasculhar os apartamentos. Esse cara descobre, acho que o apartamento onde o William Afton vivia, e lá tem um quarto onde ele colocava as crianças raptadas. Remember the story about the psychopath who kidnapped children? Walter Sullivan. He's still not caught and the kids keep disappearing. Yeah? Are you saying this is his apartment? He was just living here the whole time? Under everyone's eyes? Seems like it. Look, soundproofed walls, no windows. It's the perfect place to keep the kids and make sure no one suspects anything. You think it was him who did this? That's the thing. No. He's a psychopath maniac, but he's still a simple man. And he was hiding. He wouldn't be able to take out all the residents of this house and a police team. And why would he do that? I think he was a victim of what happened here too. Depois corta para esses outros dois caras, Richard e Eric. Eles até então não haviam encontrado nada, mas de repente eles escutam um barulho esquisito e resolvem ir checar. E os barulhos esquisitos mais uma vez no causas principais de perigo. Um dos soldados encontra essa mulher escondida em um banheiro, enquanto o outro teve só um pouquinho de azar, não é mesmo? O Drown Kill Foxy, com o olhar dele, consegue controlar os humanos. Tanto é que o Eric atira no companheiro. A situação só piora. Eric começa a ver os próprios aliados como monstros. Tudo isso graças ao Foxy. Ele mata um do esquadrão. Nosso último sobrevivente usa uma flashbang ao estilo CS para finalizar o Eric. Porém, o pior acontece. Don't believe your eyes. Fear the red mist. I'm sorry. A realidade em volta do cara muda completamente. Ele agora está tendo visões por causa do Drown Kill Foxy. E quando ele vai abrir a porta... Tá, então é isso? É assim que termina a história? Infelizmente sim. O criador da série, Roman, deixou uma mensagem no final desse episódio. Resumindo o que ele disse, ele fala que forçou o fim da série nesse episódio. Nos últimos tempos, ele havia migrado do SFM para a Unreal Engine 5, uma engine muito mais atualizada e profissional. Porém, era muito difícil produzir a série nesta engine, pelo simples fato dele ainda não estar familiarizado ainda 100% com ela. Junto a isso, o interesse dele de produzir a série diminuía mais e mais. Pelo que ele explicou, não era da vontade dele ficar voltando ao SFM para continuar a produzir a série. Ele ainda disse que no futuro haveria relançamentos em 4K de todos os episódios produzidos, ao lado de um behind the scenes, mostrando como seria o futuro da série, onde ela se passaria e como terminaria, já que ela já tinha sido escrita e finalizada no passado. Entretanto, mesmo ele dizendo que estas últimas novidades não demorariam muito para serem lançadas, até a data da gravação desse vídeo, nada foi anunciado ou lançado. The FNAF Series acaba aqui. Eu entendo bem o criador, realmente deve ter sido bem desgastante produzir essa série ao longo dos anos. Ao que tudo indica, ele trabalhava sozinho nesta e em várias outras produções da Golden Line Studio, já que durante esses períodos que novos episódios não estavam sendo lançados, outras animações, sendo de FNAF ou não, eram postadas no canal dele. Na época, ver isso me deixou muito triste, gostaria muito de ver o final dessa série.
Foi muita nostalgia rever tudo isso. Tenho ótimas memórias dessas animações. Elas me trazem uma vibe da época de ouro de FNAF. Uma pena o fato de que ela nunca será concluída. Talvez se o criador tivesse pedido ajuda, acredito que muitos fãs estariam dispostos a ajudar na série. O cara quis aguentar a barra sozinho. Era um projeto ambicioso demais para uma pessoa. Com uma equipe de fato, creio que muitas coisas desse universo poderiam ter sido finalizadas. Nem ao menos o final da série sabemos ainda como é. Daqui a pouco, a série completa 10 anos desde o anúncio. Talvez nesta data, vamos ter alguma das novidades prometidas no episódio 4. Quem sabe, né? Não custa sonhar. Enfim, chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Foi uma honra relembrar essa série com vocês. E desejo sucesso nos futuros projetos da Golden Line, pois atualmente parece que eles estão produzindo um jogo chamado Candyland. Tem até uma página na Steam sobre ele. Cara, parece estar sensacional. Temos até algumas animações feitas na Unreal, postadas no canal do YouTube deles, que muitos youtubers gravaram suas reações dessas animações. Seria muito legal ver o que Candyland promete no futuro. Aguardaremos ansiosamente. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima.